Gente, estamos de volta com mais um assunto aí sobre propósito. Olha, desde quando eu comecei a falar sobre isso, eu já percebi uma diferença aqui na minha vida. Por quê? Por mais que a gente esteja um tempo, uma caminhada com o Senhor, é bom quando a gente começa a ouvir alguns assuntos, que começa a falar, poxa, eu preciso me alinhar aqui, olha, eu preciso dar uma mudada nisso, E é entender que estar com o Senhor não é complicado, é simples. Então, quando a gente fala de propósito, às vezes a gente já ouviu muito assim, você tem um propósito, mas aí a pessoa pergunta, mas qual é o propósito? Eu não sei. E aí aqui a gente já falou o seguinte, olha, pra gente entender nosso propósito, precisamos caminhar com o Senhor, ter uma conexão, um relacionamento com Ele, E o propósito não tá ligado de eu ser perfeita, de estar tudo em ordem, de estar numa caminhada com Deus para as coisas acontecerem. Eu começo a entender que o Senhor só procura o coração disponível, E hoje você vai entender o quanto é importante você atingir esse propósito, você caminhar em direção a esse propósito, porque o propósito se cumpra na sua vida. Sabe por quê? Porque as pessoas que vivem o propósito do Senhor acabam trazendo vida para outras pessoas. Porque propósito, gente, eu falo assim que não é algo, tem um propósito. Propósito, ele está ligado a alguém, a alguma coisa, a alguma situação, para atingir um objetivo. Então a sua vida, o seu propósito é para atingir outras pessoas, entende? Então nós vamos falar sobre isso hoje, olha que legal, de você poder olhar para você mesmo e falar, poxa, eu sou importante. Porque muitas vezes o inimigo fica gritando no nosso ouvido, quem é você? Olha, você é assim, Deus nem lembra de você, porque Ele sempre sopra isso, Às vezes as pessoas falam isso para nós, com indireta, seja usando redes sociais, enfim. Mas nós precisamos entender que eu sou importante para alguém, você é importante para alguém. E o seu propósito te leva a outra vida. Tá entendendo? A outra pessoa que está precisando justamente daquilo que você já viveu e venceu. Então, isso é algo hoje para você ouvir e não mais ficar no chão. Não mais pensar em desistir, parar, mas continuar. Tá bom? Então existe, gente, uma diferença grande, muito grande mesmo, entre alguém que apenas existe, faz as coisas que ela bem entende, do jeito que ela quer, e alguém que vive o propósito. Essa pessoa que vive o propósito, ela carrega a vida por onde ela passa, tá? Ela vai deixar uma marca, ela vai deixar marcado aquele ambiente ou aquela pessoa de uma forma poderosa, daquilo que o Senhor quer retransmitir na vida delas. Tá entendendo? Olha a nossa vida quando a gente alinha com o Senhor. O que nós podemos fazer na vida de outras pessoas. Então aqui, eu não tô falando em nenhum momento, olha, você só vai tocar em alguém, espalhar, vidas, mudar o cenário se você for um pastor, se for algum líder. Não. Basta você viver dentro do propósito. Seja você pode trabalhar em qualquer lugar, seja em hospital, seja uma padaria, seja com faxina, seja com dona de casa, seja quem for, qual a profissão. Nós não estamos falando disso. Estamos falando apenas se você está ligado, conectado com o Senhor, as coisas mudam. Quantas pessoas, já se sentem assim, eu só sou uma mãe solo, ou só trabalho em casa, fico cuidando da casa, ou olha o trabalho que hoje eu tenho, eu não gosto disso, onde Deus vai me usar, Mas isso não é verdade. Então a gente precisa tirar primeiro esses preconceitos que nós mesmos, colocamos em relação às coisas que nós estamos vivendo. Seja por causa da rotina, seja por causa da situação, seja o que for. Nós precisamos parar de olhar dessa forma e entender, poxa, se eu estou alinhado ao Senhor, carrego um propósito, por onde eu passo, o ambiente muda, pessoas mudam, a atmosfera, gente, é totalmente diferente. Tá? Então aqui não tem nada a ver sobre ser perfeito, sobre ter tudo resolvido. Não é disso que nós estamos falando também, mas é estar alinhado com Deus a ponto de você se tornar um canal, tá? O que Ele quer deixar aqui naquele lugar onde você está. Você pode estar às vezes num consultório, fazer um raio-x, fazer um ultrassom, e o Senhor quer te usar ali. Você já parou para pensar nisso? Mas é verdade, gente. Então assim, viver no propósito do Senhor é mudar o ambiente onde você está.
Você não consegue ficar da mesma forma, tá? Então Deus, ele nunca planejou uma jornada isolada, né, sozinha, né? Desde o princípio, o propósito sempre foi no coletivo, tá? Relacional e também multiplicador. Isso que a gente vê lá em Gênesis, né? Então, aquilo que ele fez em você não termina em você. Sempre tem um alvo ali, onde ele vai chegar. Olha só, lá em João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tá? Então não é um reservatório aqui parado que a gente está falando, mas sim são rios fluindo, né? Então assim, que você comece a olhar dessa forma que nós estamos conversando hoje aqui, tá? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então assim, não fica só cercando para você, sabe? Porque tem muitas pessoas que acabam se isolando, que cristãos, às vezes acontece isso, a pessoa acha que tem que ficar só no mundo dela, mas não é assim. O Senhor fala que nós somos o sal deste mundo, luz para esse mundo, né? Não você se cercar, abandonar todo mundo, falar agora eu não quero mais saber de mais nada, vou ficar aqui no meu cantinho. Não é dessa forma, tá? Lembra que de você vão fluir rios de águas vivas, tá? Porque você é um canal. E esse canal não pode estar entupido, não pode estar danificado, mas tem que fluir para a vida de outras pessoas também, tá? Então, quem vive o propósito não retém, pelo contrário, transborda, tá? Então, eu quero trazer alguns pontos aqui sobre pessoas que vivem no propósito, tá? Para a gente entender um pouco mais sobre isso. Então, primeira coisa, nunca foi sobre nós. Não tem nada a ver não foi só sobre mim, só sobre você, né? Mas sempre foi Deus em nós, tá? Entende? Olha só, gente, quando a gente começa a entender isso, eu comecei a escrever, né? Eu falei, meu Deus. E é diferente quando a gente olha assim, Deus está olhando para mim, ok? A gente vê de uma forma, né? A gente começa a ter uma interpretação, mas quando a gente começa a olhar Deus em nós e indo para outras pessoas, isso muda muita coisa, porque eu começo a entender que eu tenho uma responsabilidade, que eu sou importante, né? Que eu não posso mais continuar vivendo com feridas, sobe e desce, né? Hoje eu tô bem, amanhã eu não tô, mas começa a ser uma responsabilidade. Isso é muito interessante. Então, um dos maiores enganos, por exemplo, é achar que o propósito gira em torno só de nós, da nossa capacidade, ou só para nos beneficiar, né? Só que isso não é verdade, tá? Sozinho, sabe o que vai acontecer? O ser humano se esgota, ninguém aguenta, tá? É Deus quem direciona, é Deus quem capacita, é Ele que sustenta e é Ele quem dá sentido. Então, é Ele operando através de nós, em nós, através de nós, né? Por exemplo, Moisés não tinha habilidade de comunicação, lembra? Eu sou gago, eu não consigo falar, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Aí Deus disse assim para ele: eu serei com a tua boca, lá em Êxodo 4:12. Então, ou seja, não era sobre Moisés ele saber falar bem ou não falar, mas era sobre Deus operando através de Moisés. Então, quando entendemos isso, a gente deixa de ser o centro. Tá entendendo? Então você vai para ela e fala assim: mas eu não consigo isso, porque eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa deficiência, seja o que for. A gente começa a entender que Deus, Ele assume o lugar que sempre foi dele. Então eu começo a deixar Deus operar através de mim, sem ficar impedindo, sem ficar colocando os mas, né? O segundo ponto aqui: propósito não é status, tá? É serviço. Então nós vivemos uma geração que associa muitas vezes, né, propósito à visibilidade, tá? Só que o reino de Deus, gente, o propósito está ligado em servir, tá? Jesus, né, sendo quem Ele era, o que Ele fez com os discípulos? Ele lavou os seus pés, né? Então isso revela, sabe o quê? Que propósito não é sobre ser visto, tá? Não é sobre ter holofotes, ser famoso, ser conhecido, não, tá? Mas é sobre impactar e gerar vida no outro, é isso, tá? Então quem vive no propósito entende que a sua vida, ela é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Outro ponto aqui, quem está alinhado com Deus libera vida, não peso,
Tá? Então você consegue perceber isso na prática. Então existem pessoas, gente, que de verdade drenam a nossa energia, que é pesado estar com elas, né? Elas espalham desânimo, vivem presas em si mesmas, só falam delas, os problemas, as coisas que não estão dando certo, né? Passa anos sempre a mesma conversa, né? Só que existem pessoas também que elas encorajam, elas levantam, elas trazem esperança, elas apontam para Deus. Tá? Então a diferença aqui não tem nada a ver com personalidade não, tá? Mas sim a conexão com a fonte certa, tá? E aí desses dois grupos que eu falei, qual grupo você está se encaixando hoje, né? Olha só, seja essa pessoa que encoraja, que levanta, que aponta para Deus, que traz esperança, que tira um sorriso, sabe quando a pessoa está triste, você está conversando, você faz alguma coisa, a pessoa consegue sorrir, né? E você vai, puxa, olha, tava um tempo tão difícil, mas a pessoa começou a dar risada, né? Que legal. E é muito bom isso. Você poder sair para conversar nesse tempo, esses dias mesmo, né? Eu tive um momento, né, com uma pessoa, uma amiga, né? E a gente saiu para tomar um café juntas. E a gente lá conversando, né? Mas foi uma coisa muito gostosa, assim, muito bom, muito gostoso, né? A gente pôde dar risada, falamos do futuro, falamos do presente, falamos do passado, demos risada, né? Nosso posicionamento, né? E aí a gente falou bastante coisa ali uma pra outra. Aí no final eu perguntei assim pra ela, ó, então qual é a lição de casa hoje pra nós duas? Porque nós duas estávamos na mesma dificuldade com algumas coisas, né? Daí ela foi falando, a gente vai fazer isso, a gente vai conseguir, vai vencer e outras coisas que não vem aqui pro vídeo agora, né? Mas foi muito legal, porque você passa assim, falar do Senhor não é somente abrir a Bíblia, estar dentro de uma igreja, ter aquele ritual, não é só isso. Mas quando você começa a entender o propósito seu diante daquela pessoa que você está encontrando, né? O que o Senhor quer? Porque afinal, eu falo assim, quem ligou eu a ela foi o Senhor, né? Então assim, o que o Senhor tem para nós naquele momento ali? Então, gente, sabe, vai sair pra rua, pro mercado, ore antes. Senhor, não sei com quem eu vou encontrar, seja no trânsito, seja nas prateleiras aí, né, do mercado, seja no açougue, seja na farmácia, mas eu sou o canal, porque o rio flui aqui dentro e eu quero transbordar na vida das pessoas. Então, seja intencional. Imagina viver dessa forma. Você vai parar de ficar carrancudo, vai parar de ficar bravo, rabugento, sabe? Não gostou, aí fica bravo, fica de biquinho, aí sai, deixa... Para! Nós precisamos agir de uma forma bem diferente aí, leve, né? Meu marido sempre fala, ó, leve, calma, né? Então a gente precisa ter isso daqui, porque a nossa vida com o Senhor tem que marcar a vida de outras pessoas, tá? Então se você é cristão e a pessoa aí, os colegas de trabalho não sabem, ou os amigos da faculdade, da escola não sabem, opa, tem alguma coisa estranha aí. Porque ser cristão, gente, dá pra notar. É um olhar diferente, é um sorriso diferente, a postura, né? A leveza de estar com essa pessoa, o que ela fala também, né? A forma que ela resolve problemas, tudo é diferente. Então não tem como falar assim, a pessoa, você passar despercebido quando você é cristão, tá bom? Em Provérbios 11:25 diz assim, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então quem vive o propósito, gente, carrega algo que vai além de palavras, como a gente falou um pouquinho agora, né? Carrega presença, carrega direção, carrega vida, gente. Então, vamos lá? Eu acho que eu falo assim, que agora é um exercício pra gente, né? Deixar os velhos hábitos de lado, deixar essa transformação acontecer dentro de nós, para que a gente assuma mesmo esse posicionamento, né? Somos diferentes. O Senhor já fala que somos luz e somos sal, é porque o mundo está em trevas, precisa de luz, né? E eu falo assim, e somos sal para dar aquele tempero, para dar aquele equilíbrio, porque está faltando. Então assim, já somos diferentes aí. Aí a gente nos chama de embaixadores, né? Fala que somos cartas vivas, né? Escritas não com caneta, mas com o próprio Espírito, né? Temos o aroma de Cristo, gente. Né? Tão gostoso quando você passa perto de alguém cheiroso, né? Você fala, nossa, que perfume é esse, né? Agora imagina ter o aroma de Cristo, as pessoas podem perguntar, você é diferente, por quê? Como assim? Olha a diferença que isso causa, um impacto na vida das pessoas, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Outro ponto, Deus nos faz funcionar juntos, né? Então nenhum propósito é completo de forma isolada. Então a Bíblia, ela usa a metáfora do corpo, né? Então, por exemplo, cada um tem uma função,
cada parte é necessária, tá? E ninguém é suficiente sozinho, entende? Então 1 Coríntios 12 mostra isso claramente. Abre lá depois, você vai ver como que ele fala das partes, né? Como é o corpo de Cristo, né? Então, quando alguém decide viver o propósito de forma individualista, sabe o que acontece? A pessoa vai perder força, ela não vai conseguir caminhar, ela vai perder o alcance, os passos vão começar a diminuir, ela já vai perdendo o foco e ela perde o equilíbrio também, tá? Mas quando ela entende que faz parte de algo muito maior, ela coopera, ela soma, ela multiplica. Olha que diferença, gente. Então, Deus, ele não quer apenas te usar, me usar, mas ele quer te conectar, tá? Então, não tem como fugir de pessoas, tá? Não fuja de pessoas. O Senhor tem algo para sua vida e a sua vida está interligado com o próximo, né? A gente não pode simplesmente falar, olha, eu não quero, eu não posso, deixa quieto, né? Não tem como, tá? Não tem como. A sua obediência, outro ponto, ela pode ser resposta para alguém. Gente, eu olhei, né, quando estava escrevendo, eu falei, meu Deus, a minha obediência pode ser resposta para alguém. Isso é muito sério, porque muitas vezes aquilo que você considera pequeno, como uma palavra, uma mensagem, um gesto, uma atitude, pode ser exatamente aquilo que essa pessoa, ela está precisando para ouvir e não desistir. Você tem noção disso? Então, quantas vezes o Senhor já pediu para você mandar uma mensagem, uma ligação, né? Ter algum gesto, alguma atitude, e aí você ficou pensando, tô com vergonha, mas não tem nada a ver, não é comigo isso, né? E tira a responsabilidade. Mas isso é muito sério, porque a pessoa está precisando daquilo que o Senhor derramou em você, né? Eu tenho ensinado muito isso para minha filha, né, mais velha. E eu falo assim, olha, esses dias mesmo ela falou, mãe, tem 2 pessoas na minha sala que não saem da minha cabeça, eu pensando muito nelas, né? E eu falei assim, você já orou por elas? Ela falou assim, mas eu não sei o que orar. Eu falei, primeiro abençoe elas, agradeça pela amizade, pela vida delas, né? E aí o Senhor vai colocando no seu coração. E aí ela foi contando, né, situações, né, de que estavam passando por uma situação difícil, essas 2 pessoas da escola, e foi muito bom, né, ter essa experiência. Quando a gente começa a aprender desde pequeno, na fase adulta já não é tão difícil assim, né? Então, por exemplo, gente, aqui é muito, esse exemplo aqui, né, dessa obediência que eu vou trazer agora, é muito profundo, porque lembra da multiplicação, né, dos pães, né? Tinha uma multidão para Jesus alimentar e não tinha como dar alimento. Daí tinha um menininho, né, que ele tinha 5 pães e 2 peixes, né, lá em João 6. Era pouco para uma multidão de 5.000 pessoas, né? Fala, não tem como que eu vou, né? Como que vai conseguir alimentar, né? Só que, gente, nas mãos certas, esse negócio multiplica. Sustentou uma multidão. Tem noção disso? Então, o que hoje, né, o que você tem hoje pode parecer pouco, né, pequeno. Só que quando você entrega nas mãos certas, nas mãos do Senhor, Ele multiplica para alcançar outras vidas. Tá entendendo? Olha, esse ponto aqui me chamou muita atenção mesmo. Então, o que o Senhor já colocou no seu coração, que você pode ter falado assim, é um absurdo, né? Não sei, não vai dar certo, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Senhor tinha falado assim pra mim já há alguns anos atrás, né? Escreva um livro. E eu escrevi um livro, mas eu nunca imaginava assim, não. Pra mim, não sentia isso, olha lá. Não sentia isso, tá vendo? As emoções falando mais alto, né? E aí eu falo, não, tem nada a ver, mas não foi uma, não foram 2, foram várias vezes, né? E aí chegou o momento... Quando foi ano passado eu comecei a escrever um livro, né? Eu lembro que o meu filho caçula estava com 1 mês de vida, imagina, né? E aí comecei a escrever um livro. Escrevi um livro, gente. Tá para ser publicado ainda, né? Mas logo eu vou trazer aqui para vocês também. É um livro que é uma bênção, é uma história ali que muitos vão se identificar e vai impactar muitas vidas, sim, tá? Mas em breve ainda não foi lançado, mas assim que tiver já certinho aí a publicação, lançamento aí, eu trago aqui para vocês verem, tá? Apresentar, eu falo assim que foi uma obra assim do Senhor maravilhosa na minha vida enquanto eu escrevi. Então, hoje sou escritora, né? Então assim,
Quando você começa a olhar e ver tudo isso o Senhor fazendo, mas é uma obediência. Eu não seria escritora se eu não tivesse dado os passos que Ele pediu para mim dar, né? Eu não seria, por exemplo, mãe, vamos falar assim, né? Porque eu lembro quando... Até vou trazer um exemplo aqui rapidinho para vocês, né? Quando eu fui diagnosticada com câncer, eu tive trombose, né? Aí passou a fase do câncer, eu falei, bom, agora eu vou ver a trombose, né? Porque a trombose não vem do nada, não vem do além, né? E aí fui no hematologista, fiz os exames e tudo mais, né? E aí deu que eu tenho genitrombofilia. Então, o que isso significava? Que toda vez que eu engravidasse, eu teria que tomar um anticoagulante, que é uma injeção, né? A gestação inteira até 40 dias depois do parto. Quando eu passei numa outra médica, né? Depois a angiologista me mandou ir para hematologista, depois eu voltei para angiologista de novo, né? E ela virou e falou assim: Cidiane, olha, cada injeção, acho que estava na época, tá? Assim, 10 anos atrás, né? Acho que estava R$40 a dose, é um ampola. E ela fez até o cálculo. Eu sei que na conta final dela, eu ia gastar R$9.000 por aí. Falou, pra quê? Ficar gastando R$9.000? Pega esse dinheiro e vai viajar, adota cachorrinho, né? Pra que ter filho? E eu falei assim, doutora, eu nunca fui de fugir de uma luta. Nunca. Isso não é o meu perfil, não. Tá? Eu tenho um anseio de ser mãe, eu quero ser mãe. Ela falou, mas você vai ficar levando picada. Eu falei, não tem problema, eu aguento. Eu falei, o senhor vai me dar força, estrutura. Eu falei, ele me curou de um câncer. Eu falei, agora o que é aguentar essas injeções aqui? Por fim, gente, 5 gestações, tá? 5 gestações. Então, assim, quando a gente começa a ligar o propósito, né, estar ligado nesse propósito, por que eu tô falando tudo isso? Por causa do propósito. A gente começa a entender que não é somente propósito, é algo muito maior do que imaginávamos. Então, assim, tudo isso, a minha vida, a vida dos meus filhos e dos meus netos ainda, vão atingir, interferir na vida de muitas pessoas de uma forma para abençoar. Porque dentro deles, assim como dentro de mim, dentro de você, flui um rio de água viva. De águas vivas, né? Que a gente possa olhar assim e falar, poxa, é para transbordar, é para chegar até outras pessoas. Tá entendendo? Olha a importância do propósito. O último ponto aqui, tá? Então, quando você não vive o propósito, alguém pode deixar de ser alcançado. Isso é muito sério. Isso nos dá um senso de responsabilidade. Então, essa parte, ela é mais confrontadora. Só que ela é necessária, eu preciso falar sobre isso, tá? Não viver o propósito, gente, não afeta só você ou... não quero viver o propósito só a mim, não. Afeta pessoas que poderiam ser ajudadas, pessoas que poderiam ser encorajadas, pessoas que poderiam ser alcançadas. E Deus escolheu agir através de pessoas. É um ser humano para ajudar o outro ser humano, não tem outra coisa, né? Então, assim... Por isso, quando você se omite, ou eu falo também não, algo deixa de fluir. Tá entendendo? Olha o chamado do Senhor para nós. Então, viver o propósito não é sobre realização pessoal, tá? Mas sim sobre um impacto coletivo, né? Então, Deus nos chama, Ele nos transforma, Ele nos posiciona para que outras pessoas sejam alcançadas através da nossa vida. Então, assim, você não é a fonte, assim como eu também não sou a fonte. Mas se eu quiser e você também, podemos ser um canal. Topa? E quando a gente entende isso, tudo muda. A minha vida muda, a vida das outras pessoas também. Então, quem vive para si mesmo vai acumular um vazio dentro dela. Porque o Senhor nos fez somente isso para nos preencher, né? Então, quem vive o propósito de Deus se torna a resposta na vida de outras pessoas, sim. Tá bom? Gente, olha que assunto que foi hoje. Estamos aí quase finalizando o mês de abril, né? Então, que isso seja algo para mexer com você. Se você já tem sentido isso da parte do Senhor, tem entendido e que esse vídeo seja, assim, o pontapé inicial. Fala, agora eu vou, chega. Não vou mais ficar empacado, ficar pensando, eu vou agora. Então, vai adiante, porque o Senhor, Ele tem sim te chamado, tá? Que você não fique olhando mais para os lados, não entenda. Tem vidas esperando para te ouvir, para receber uma mensagem sua, para que você ore, né? Transbordar esse rio que está dentro de você, tá bom? Deus abençoe muito.